Muito boa noite. Eu não sei se a família pela qual nós temos estado a orar durante esta semana está cá. Não está. Porque eles podiam dar o seu testemunho agora. Normalmente vamos dar o nosso testemunho, senão avançamos para o nosso tema de hoje. Eu vou buscar aqui. François Bonifay começou a ter problemas de visão quando ele conduzia à noite e ainda era jovem. Aos 30 anos, este homem que era mecânico já estava incapacitado para fazer o seu trabalho. E por isso a empresa colocou-o na loja de peças. Ele ainda conseguiu fazer um curso de computadores, mas aos 40 anos já estava cego. Aos 60 anos, um amigo convenceu-o a ir a um oftalmologista e a poder candidatar-se a um tratamento que era inovador e que ainda é inovador, que é nem mais nem menos do que receber um olho biónico. E este homem foi, e os testes que foram realizados disseram que ele era um bom candidato à retina artificial Argus 2. Ele fez a cirurgia e depois de fazer a cirurgia recebeu uns óculos escuros. Dentro nesses óculos escuros, na haste desses óculos escuros, está uma pequena câmara. Essa câmara vê tudo o que se passa à sua volta. No seu cinto, ele tem um pequeno aparelho, que é uma espécie de um mini computador, que recebe as imagens da câmara, transporta essas imagens por circuito digital para a haste direita dos seus óculos. A haste direita dos seus óculos envia uns impulsos para o olho biónico, que estimula as células retinais que ainda estão boas, que por sua vez, através desses estímulos, vão conectar-se ao cérebro e ele consegue ver as sombras e as formas. O que para alguém que é cego é algo já de muito extraordinário. E, portanto, François Bonifay fez parte deste estudo nesta altura. Hoje em dia já há olhos biónicos muito mais avançados e, segundo o problema de visão de cada pessoa, ele pode ver inclusivamente mais do que apenas sombras. E isto mostra-nos como o conhecimento do ser humano tem evoluído para melhorar a vida daqueles que têm mais problemas. Nós estamos no capítulo 8 do livro de Eclesiastes. E o capítulo 8 do livro de Eclesiastes começa com uma ironia. Uma ironia. Uma pergunta. Uma pergunta que nos devia fazer refletir. Quem é como sabe? Quem é como sabe? E quem sabe a interpretação das coisas? É interessante porque sabem que nós, como adventistas do sétimo dia, somos realmente o povo do livro, mas muitas vezes nós temos um problema com o livro. Temos um problema. É um problema hermenêutico. Daí que eu sou muito exigente na hermenêutica. Nós habituámos ao sistema de estudos bíblicos. Mas é engraçado, se nós fôssemos sérios na hermenêutica e exigentes na hermenêutica, muitos dos nossos estudos bíblicos tinham que ser revistos. Porque o proof text, ou seja, o método pelo qual nós utilizamos de estudo bíblico, versículo e versículo e versículo e versículo e versículo, que muitas vezes não tem em conta o contexto, se nós formos a pôr o contexto, realmente deixamos de provar aquilo que nós queremos provar. E há muito mais proveito em nós estudarmos calmamente uma passagem da Bíblia. Mas isso nós temos muita dificuldade como adventistas. Nós gostamos de avançar nas coisas, E o livro de Eclesiastes, que é um livro para a igreja, é um livro extraordinário, daí que ele se chama Eclesiastes. É um livro que avança
muito lentamente e que faz comparações com outras passagens e que nos predispõe. E por isso muitas vezes nós teríamos tudo a ganhar se conseguíssemos estudar apropriadamente um livro. E Salomão diz-nos isto, ele fala-nos da luta do homem com a sabedoria. Quem é como o sábio? Certamente o Salomão devia se estar a rir porque ele era o sábio. Ele era o sábio. E como sábio ele cometeu tantas asneiras. Tantas asneiras. Daí que a pergunta faz todo o sentido. E reparem que ele diz que a sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto. Se nós fôssemos como o sábio, se calhar seríamos umas lâmpadas. Estarei a brincar ou estarei a falar a sério? Porque afinal Jesus Cristo diz que nós devíamos fazer reluzir a nossa luz num mundo de trevas. E é engraçado porque esta expressão, Salomão, que está aqui no capítulo 8 e no versículo 1, leva-nos direitinha para uma oração que se fazia juntamente com o sacrifício da manhã e com o sacrifício da tarde. Uma oração que nós encontramos no livro de Números, no capítulo 6, versículos 24 e 26, que é chamada oração sacerdotal. E na oração sacerdotal está dito: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Resplandecer o rosto. Resplandecer o rosto leva-nos ainda mais atrás na Bíblia. Leva-nos à experiência de Moisés, cujo rosto resplandecia de tal maneira que as pessoas diziam: olha, espera lá, que isto assim não dá. Cobre lá aí o rosto para ver se nós conseguimos dialogar contigo. E o resplandecer do rosto está associado na Bíblia justamente à capacidade de nós sermos como aquilo que Deus quer e de podermos agir para com as pessoas e para com o nosso semelhante. Não se esqueçam que o livro de Eclesiastes é um livro para a igreja. De resplandecer significa que nós agimos com as pessoas de maneira a tornar a vida delas luminosa. De maneira não apenas a passar-lhes conhecimento, mas a fazer sobressair o melhor que Deus tem em cada um de nós. Infelizmente, irmãos, muitas vezes não é este o procedimento. E Salomão também o diz. E diz: a sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Sabem que a palavra dureza, ros, na Bíblia, até a expressão é dura, ros. É uma expressão dura. A palavra dureza está conotada com a arrogância e com o desrespeito. E nós já vimos aqui que um dos problemas do sábio é muitas vezes ser arrogante. É muitas vezes dizer: eu sei e tu não sabes, coitadinho de ti. E portanto, a única maneira que o sábio tem de vencer a sua tendência para a arrogância é procurar junto de Deus que Deus ilumine a sua vida. E que ao iluminar a sua vida, ele seja aquilo que Deus pretende, um pacificador. Alguém que é capaz de suscitar o melhor dos outros. Não era isto que fazia Jesus Cristo. Jesus Cristo era capaz de suscitar o melhor das pessoas. Até mesmo de uma prostituta, ele era capaz de dizer: eu sou capaz de tirar o melhor que há em ti e que tu ainda não descobriste. Este é o grande desafio do sábio. Porque em seguida o Eclesiastes vai nos levar aos três grandes problemas deste capítulo 8. O primeiro problema é justamente conhecer os nossos limites. Quais são os limites do sábio? Os limites do sábio estão muito claros. Nós buscamos a sabedoria, mas nunca alcançamos. Parece que andamos atrás dela e nunca alcançamos. É como a perfeição. Nós andamos atrás da perfeição e nunca alcançamos. É engraçado, o apóstolo Paulo até tem uma expressão paradoxal. Na Epístola aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz: não que seja perfeito, ou que a tenha alcançado, mas prossigo para o alvo, diz o apóstolo Paulo. É engraçado. 3 versículos mais abaixo. Ele diz assim: portanto, nós todos os que somos perfeitos, e nós ficamos a olhar para ele e percebemos que a perfeição é um estágio. Ela é como
uma série de escadas. Ela nunca se alcança e nós estamos sempre em busca dela. Afinal de contas, é como a sabedoria. A sabedoria vai-se vencendo por estágios. Vamos indo, estágio após estágio, e vamos prosseguindo justamente para esse alvo. Mas então Salomão vai abordar a primeira grande coisa, que é uma das mais difíceis. Eu te digo, observa o mandamento do rei, versículo 2. Observa o mandamento do rei. A palavra mandamento é mesmo isso, ou seja, tem a ver em primeiro lugar com os mandamentos que Deus nos dá. Mas aqui tem a ver também com a autoridade. Ora, nós todos temos um problema com a autoridade. Todos temos um problema com a autoridade. E Salomão está a dizer, observa o mandamento do rei. Quando os irmãos encontram o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, a falar entre a relação que os cristãos devem ter com a autoridade, seja ela governamental, seja ela eclesiástica, seja ela familiar, os irmãos percebem que ela está enraizada aqui. E Salomão diz, este é um mandamento. É verdade que é um mandamento que tem que estar enquadrado, como todos os mandamentos. É verdade que é um mandamento que tem os seus limites. O nosso respeito e o nosso dever para com a autoridade não pode exceder o nosso respeito e o nosso dever para com Deus. E o exemplo que Salomão tem aqui por trás da cabeça é um exemplo que vocês encontram numa história bíblica, que é uma história trágica, que se encontra no primeiro livro de Reis, no capítulo 2, que é o exemplo de Simei. Nos versículos 43 e nos versículos 44, vocês têm o que Deus fez, o que Salomão fez com Simei. Simei era da família de Saul. Simei não se portou muito bem com o rei David. Quando David foi perseguido por Absalão e teve que fugir, Simei amaldiçoou e apedrejou o rei David. Mas as coisas mudam muito rapidamente, sabem? Muito rapidamente. E o David acabou por ganhar aquela guerra que já parecia perdida. Mas o rei David perdoou a Simei. Salomão já era grande nessa altura. E Salomão fez uma coisa com Simei. Disse-lhe assim, eu vou fazer contigo um juramento. E é engraçado, as mesmas palavras que vocês vão encontrar aqui são as mesmas palavras que estão nesse texto de 1 de Reis 2. Um juramento como se faz com Deus. Tu ficas aqui em Jerusalém e não sais daqui. No dia em que tu saís daqui, tu morres. E vocês conhecem a história? Houve uns escravos de Simei que fugiram para o rei de Gat e o Simei foi atrás deles. Passou a fronteira. E quando regressou, Salomão mandou chamá-lo. E Salomão disse-lhe, o que nós combinámos não foi isto? Foi. E Salomão mandou matar Simei. Ora, há uma coisa com o poder que nós já aprendemos no capítulo 5. O que é que nós aprendemos no capítulo 5? Há este poder e depois há outro poder mais acima. E acima desse poder há outro poder mais acima. E acima de todos os poderes está Deus. E é engraçado que acima de todos os poderes, dizia Salomão no capítulo 5, está a terra. Ora, nós aqui temos este confronto com a autoridade. E esse confronto com a autoridade na igreja tem a ver com um único problema. Se um dia vocês tiverem a possibilidade, leiam qualquer livrinho deste senhor em português. Mesmo que vocês não consigam lê-lo em inglês, vale a pena ler qualquer livro que este senhor tenha escrito. Abraham Joshua Heschel. Abraham Joshua Heschel foi um rabi judeu. Ele escreveu livros espetaculares. Se vocês um dia quiserem aprender alguma coisa sobre o sábado, ele tem um livro sobre o sábado. Vale a pena ler. Mas num dos livros que ele tem, A Procura do Homem por Deus, ou Deus em Busca do Homem, ele diz isto: perdemos o sentido da irmandade porque perdemos o sentido da paternidade. E este é o primeiro problema que nós muitas vezes temos com a autoridade na igreja. O primeiro problema é que nós pensamos que a autoridade na igreja nos confere poder sobre os outros. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que os outros irmãos não estão para aturar a autoridade. Mas atenção, Heschel tem toda a razão. Na igreja nós somos todos irmãos. E quando não nos vemos como tal, é porque nós perdemos o sentido da paternidade.
quando nós não nos vemos como tal nas diferentes funções às quais Deus nos chama, perdemos o sentido de quem é Deus. E, portanto, o nosso problema com a autoridade não é um problema com a igreja, é um problema com Deus. É um problema com Deus, em primeiro lugar. E porque Eclesiastes é muito capaz, muito profundo. Os irmãos reparem que o rei, este sábio Salomão, se vocês lerem, por exemplo, o versículo 9, ele está consciente de que na igreja muitas vezes pode haver o poder absoluto. Reparem o que ele diz. Tudo isto eu vi, Eclesiastes capítulo 8, versículo 9. Tudo isto eu vi quando me apliquei a toda a obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Isto é verdade. Infelizmente isto é verdade. Infelizmente, muitas vezes, membros na igreja servem-se da sua posição ou da sua permanência na igreja. Há pessoas que ocupam os bancos na igreja porque já são deles. É um lugar. Outros, porque já nasceram na igreja e sempre tiveram aqui uma certa diferença para com elas, já pensam que são alguém na igreja. Sem eles, a igreja não funciona. Existem coisas assim. E, portanto, Salomão percebe isso. Mas Rachel tem razão. Tudo isto é uma deficiência de nós não sabermos quem é o Pai. Porque se nós soubermos quem é o Pai, automaticamente sabemos qual é o nosso lugar. E sabemos qual é o lugar dos outros. Segunda coisa, segundo problema que Salomão trata neste capítulo 8, que está interligado, é o problema da justa retribuição. Vejam o que acontece no versículo 14. Ainda há outra vaidade sobre a terra. Justos a quem sucede segundo as obras dos perversos. Perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Eclesiastes sabe que muitas vezes há tratamentos injustos. Mas Eclesiastes também sabe que no seu tempo Deus vai dar um certo juízo. E Eclesiastes ainda sabe uma terceira coisa. Todo o mal que eu inflijo aos outros alcança-me no mais profundo da minha alma e prejudica o meu estado mental. Isso é verdade. Isso é verdade. E, portanto, quando Salomão fala sobre isto, diz-nos: toma cuidado com aquilo que fazes e a maneira como tu usas as coisas. Indo agora diretamente ao tema desta retribuição daquilo que acontece aos bons e daquilo que acontece aos maus. Há um senhor, este casal, que aqui está, Catherine e Tom, Mary Catherine e Tom, casaram-se no dia 29 de maio de 1994. Ambos engenheiros do ambiente. Ele trabalhava numa grande empresa, ela trabalhava numa empresa mais pequena. Eles conheceram-se, católicos, casaram-se no primeiro ano de casamento. Imaginem vocês, no dia de São Valentim. No dia de São Valentim, ele telefona-lhe a ela e diz-lhe assim: eu não sou capaz de tirar o sumo da máquina onde eu pus a moeda. Eu dou a ordem ao meu braço, mas o meu braço não vai lá. E eles foram ao médico e o médico mandou fazer um TAC e o TAC tinha esta imagem. Esta é a imagem de um glioma, um tumor cerebral. O tumor cerebral está ali do lado direito, onde vocês têm aquela escala assim. O tumor cerebral, o glioma, mede-se entre grau 1 e grau 4. O grau 1 é de um crescimento pequeno, o grau 4 é de um crescimento rápido. O de Tom era de um crescimento rápido. E, portanto, quando ele foi operado, os médicos repararam que, afinal, o grande tumor que estava ali não era um tumor, eram vários tumores. Ele só conseguiu tirar um. O resto, o médico dizia: vamos fazer um tratamento de radioterapia e de quimioterapia. Fizeram o tratamento de radioterapia e de quimioterapia. Mas dentro em breve voltaram os problemas. A afasia, isto é, a dificuldade em falar, e a dificuldade em mexer os braços. Consultaram um outro especialista, um dos melhores especialistas mundiais, Ehud Harbit.
Ehud Harbit disse, o melhor que nós temos a fazer é tentar remover os outros. Voltaram a operar. Removeram 90% dos tumores e Ehud Harbit disse, bom, agora vamos fazer mais quimioterapia e mais radioterapia. E apesar dos tratamentos, o Tom não melhorou. Afinal de contas, Catherine, a 19 de julho de 1995, pediu autorização, tirou o marido do hospital, foram para casa e, juntamente com um padre, leram a Bíblia e oraram. Durante aquele tempo, Tom oscilava entre a consciência e a inconsciência. E no dia 25 de julho, às 3 da madrugada, Catherine percebeu que a respiração do marido estava cada vez mais lenta, até que ele deixou de respirar. Ela tomou-lhe a mão, percebeu que já não havia pulso. E ela percebeu uma coisa, que ao longo desse ano ela tinha evoluído nos seus sentimentos. Em primeiro lugar, ela queria obviamente que ele ficasse curado. Em segundo lugar, quando a doença foi evoluindo, ela percebeu, bom, mesmo que ele fique deficiente, não tem problema, eu cuido dele. E finalmente ela veio a perceber, o melhor para ele é que ele descanse. Irmãos, o sábio Salomão diz justamente isto. Há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Ou seja, Salomão está a dizer uma coisa, nós temos uma filosofia errada muitas vezes da vida. Em primeiro lugar, Salomão constata que o mal floresce. Em segundo lugar, é que nós pensamos que a bênção de Deus faz de nós pessoas espetaculares e pensamos que por seguirmos os princípios de Deus as coisas vão sempre correr bem. Todos vocês sabem como eu. Pessoas que comem carne de porco, bebem álcool que nem umas esponjas, fumam que nem umas chaminés, vivem até aos 97. Há pessoas que são veganos, vegetarianos, correm, fazem desporto, morrem aos 30, aos 40, aos 50. É isso que está a dizer Salomão. E muitas vezes nós pensamos que isto é ao contrário. E desenvolvemos uma teologia como a dos amigos de Jó. Se te acontece alguma coisa é porque tu fizeste algo de errado. Este é o erro. E Salomão não cai nem no erro dos amigos de Jó, nem no erro dos céticos, que dizem, bom, se isto é assim, então não há Deus. Salomão coloca-se do lado das vítimas. Porque, na verdade, o grande problema que há é que nós estamos no planeta errado. Não é que nós fazemos coisas erradas. Nós podemos fazer tudo certo e acontecerem-nos coisas erradas. É por isso que existe um livro como o livro de Jó. Às vezes basta sermos crentes para termos um alvo na testa. Não sei se já pensaram nisso. Mas o facto de sermos crentes em Deus, só por si, coloca-nos um alvo na testa. E, portanto, quando acontece qualquer coisa de errado, nem nós temos que nos culpabilizar, nem temos que culpabilizar aos outros. E é bom que nós percebamos isto, porque a pergunta de Salomão no início tem tudo a ver. Quem é como o sábio? Quem é que não percebe que o mal e o bem estão de tal maneira misturados que nós muitas vezes cometemos erros atrozes como os discípulos que passam por um cego e a única coisa que acham que devem perguntar é: Senhor, quem é que pecou? Este ou o seu pai, para ele ter nascido cego? E, portanto, quando a justiça falha, aquilo que nós podemos fazer é deixar de encontrar, um apoio teológico que nos sirva de base. Porque se nós pensarmos em termos teológicos, estamos a colocar Deus nessas iniquidades. Eu tive um cancro. E quando recebi a notícia do cancro, recebia com toda a calma e com toda a tranquilidade. Vocês haviam de ver a minha mulher. Não foi assim tão tranquilo para ela. E, portanto, muitas vezes nós temos que lidar com estas questões. E temos que perceber que
a única coisa que nós temos que compreender quando isto acontece é realizar que, mesmo no mal, mesmo na dificuldade, nós procurarmos, juntamente com Deus, encontrar um sentido para a nossa vida presente. Não um sentido para a doença, nem um sentido para um acidente, nem um sentido para um desastre. Há coisas que nós não conseguimos controlar de todo. Se vocês olharem para este capítulo 8, no versículo 8, Salomão diz isso. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. É verdade. O Trump pode ganhar eleições. Não pode impedir os tornados de passarem por onde eles querem passar. Um país pode ter um domínio nuclear. Não pode impedir tremores de terra. Há coisas que nós não conseguimos dominar. É claro que nós podemos sempre dizer, e é verdade, seguir os princípios de saúde como eles estão na Bíblia é bom. Ninguém vai dizer que é mau. Isso vai evitar doenças, lamento informar-vos. E quando elas vierem, é bom que nós tenhamos a consciência de que somos seres humanos pó. E que é essa inconsistência que nos traz assim. E, portanto, Salomão diz-nos, o perverso até pode ter uma vida longa, mas, na verdade, é uma vida limitada, porque ela está limitada ao presente. Ele até pode ter a maior riqueza do mundo, mas é perverso, sabem? E, portanto, não tem futuro. E ele também nos diz, Salomão, a alegria é uma experiência ambígua. Ela está misturada com a tristeza, está misturada com a depressão, está misturada com sentimentos ambíguos. Por isso, nós nunca conseguimos perceber como é que a sabedoria trabalha. É assim, irmão. Daí que a pergunta é extraordinária. Quem é que é como o sábio? E Salomão conclui de uma maneira espetacular: a sabedoria é impossível de se possuir. Nós já percebemos, ela vem de cima, ela vem do alto. Nós vamos progredindo em direção a ela. Mas temos que compreender outra coisa. Muitas das nossas questões nunca serão respondidas. Nunca. E isso às vezes faz-nos impressão. Porque nós, como adventistas, achamos que temos respostas para tudo. Temos respostas para todas as... Eu mesmo, vocês às vezes ouvem no programa do Fórum Bíblico na rádio, parece que eu tenho respostas para tudo. Não tenho. Eu tenho mais perguntas do que respostas. Mas muitas vezes nós temos esta ideia, conseguimos responder a tudo. Mas temos uma outra coisa que é útil. A companhia e a presença de Deus na nossa existência fazem milagres que as respostas não conseguem fazer. Não sabemos porque é que nos acontece determinado acidente. Porque é que perdemos o emprego? Porque é que nos aconteceu isto na saúde? Porque é que morreu um familiar nosso? Há coisas que nós não conseguimos nunca responder. Nesta terra não teremos resposta para ela. Nós hoje sabemos o que é que aconteceu com Jó. Já perceberam que ele nunca soube? Ele nunca soube. Jó nunca soube que houve um ser chamado Satanás que lhe pôs uma marca na testa. E acabou. Ele nunca soube. Vocês leem o livro de uma ponta à outra e percebem. Eu hoje sei porque eu estou a ler o livro. Jó nunca soube. Mas o que é engraçado é que ele também não procurou saber. Porque Deus disse-lhe: Jó, há coisas que tu, por muito que queiras, não vais conseguir entender. E eu também não te as vou explicar. Portanto, vive com aquilo que eu te dou. E por isso as respostas de Deus ajudam-nos a sobreviver às nossas questões não respondidas. A presença de Deus connosco consegue fazer isso, consegue ajudar-nos a perceber que um dia eu encontrarei um sentido para aquilo que agora não faz grande sentido. Amanhã, justamente, esse é o tema da nossa reunião. Como é que nós vamos sobreviver às nossas questões? Sobreviver às nossas questões. Mas Salomão deixa-nos esse desafio. Quem é como o sábio? Quem é que procura aprender de Deus a viver com estas questões? O problema do poder, o problema da injustiça, a ambiguidade da alegria. Se nós formos como Salomão,
procuraremos, através da nossa relação com o Criador, perceber como é que a sua influência na nossa vida nos ajuda a fazer resplandecer o nosso rosto, mesmo no meio de trevas, mesmo quando a nossa vida não corresponde àquilo que nós queríamos. Esse é o desafio, esse é também o objetivo. Que Deus nos ajude. Pela maneira como a tua palavra nos fala, por aquilo que o teu Santo Espírito vai realizar dentro de cada um de nós, com aquilo que nós aprendemos. E por sermos sempre assegurados da tua presença na nossa vida. Quer as coisas nos corram bem, quer elas corram menos bem. E por isso, auxilia-nos para que em cada momento da nossa existência nós possamos não apenas compreender ou tentar compreender aquilo que se passa connosco, como possamos ajudar aqueles que passam por grandes dificuldades. Possamos ser uma luz através da qual o mundo possa sentir-se mais iluminado, mais esclarecido, mais confortado. Obrigado por aquilo que tu realizas connosco e através de nós. E agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom resto de noite. Até amanhã, se Deus quiser.